Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre meu top 10 jogos de guerra. Vamos lá? Antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu joinha para ajudar a crescer, divulgar com os seus grupos de amigos de board games aqui no Brasil. Se você está em Portugal, dê seu joinha, ajude o canal a crescer e comente com seus amigos. Esse top 10 ele vai se basear em jogos de guerra reais. Nada de jogos espaciais e que se baseia em algum momento histórico. Alguns jogos já foram lançados no Brasil, outros houve promessas de trazer para o Brasil, ainda não sabemos se virá. Então, meu top 10 é um jogo muito conhecido no Brasil, mas ainda não chegou, tem muita gente querendo, que é o Memoir 44, ou Memoir 44, que utiliza aquela mecânica do Command and Colors, desenvolvida por Richard Borg. Ele já foi lançado há muitos anos, com milhares de expansões, várias expansões de avião, expansões de tabuleiros no gelo, no deserto, cenários diversos, tem até no Pacífico. E hoje em dia algumas expansões são até raras, difíceis de achar. Eu já tive tudo que é possível, joguei bastante. Ele tem um sistema de Command and Colors, que o tabuleiro é dividido em 3 momentos, em 3 partes, e você utiliza as cartas lado esquerdo, meio e direito. Ele é um jogo para 2 jogadores, rolagem de dados, você pode utilizar os cenários nas Ardennes, o cenário do dia D, do desembarque, das diversas praias do norte da França, tem também o cenário dos paraquedistas, onde você tem uma mecânica muito interessante de você pegar o punho e jogar os paraquedistas e ali eles caem diversos espalhados. Também tem cenários na norte da África e no gelo tem também cenários, tem muita coisa. Ele é um dos jogos mais completos e com dificuldade fácil para média, né? Porque o caixa base ele vai te apresentar a cada cenário novos mecanismos que vão você tem que se acostumar para ir jogar. Muito bacana, ele está no top 10, não mais para cima, porque outros jogos conseguiram puxá-lo para baixo. E ele também tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é o setup. O setup é um pouco demorado dependendo do cenário que você tiver. Então é isso, meu top 10 é o Memoir 44. O meu número 9 é o Airland Sea, um joguinho de uma caixinha pequenininha, com poucas cartas e alguns tokens. Ele representa, é um jogo abstrato, dentre os que eu vou apresentar hoje, é um dos mais abstratos que há. E ele é um jogo que você pode levar na sua mochilinha, não é um jogo caro. Ele não foi lançado no Brasil, mas você consegue na Amazon por um preço razoável. E ele representa os 3 cenários, né? No mar, terra e no ar. Você ganha pontos de vitória, dependendo, você tem que dominar pelo menos 2 locais nos cenários. Então você tem que tentar controlar 2 dos 3 teatros de guerra. Nelas você recebe suas cartas e você vai posicionando, por exemplo, os navios no território, no cenário do mar, os aviões no outro cenário. E algumas vezes você pode colocar cartas viradas para baixo. Cada carta tem um poder ou um valor muito alto. Tem cartas de 5, que não tem poder nenhum, você vai colocando lá. Só que o seu oponente pode jogar cartas que façam a sua carta de 5 virar para 2. E você tem cartas também que permite você desvirar cartas, colocar uma carta na mão, comprar carta. E em algum momento do jogo você pode se render. E dependendo do momento, o timing é muito importante nesse jogo, porque se você se render logo no começo, o seu oponente não ganhará tantos pontos. Mas se no final, já chegando no final da partida, você notar que você vai perder e você se render, o seu oponente pode ganhar muitos pontos de vitória. Então é um jogo bem gostosinho, rápido de jogar, você joga assim 3 partidas em meia hora, dependendo do seu oponente. E ele é o meu número 9 pela simplicidade e também por ser um jogo barato para você carregar para qualquer lugar. Meu número 8 é o Downfall of the Third Reich, lançado na Espanha pela Do It Games. Ele foi lançado por meio de financiamento coletivo. Hoje em dia você encontra nas melhores lojas de Wargame lá na Espanha e algumas lá da Europa. Ele é um jogo para 2 a 3 jogadores. E ele tenta simular, aliás, eu diria que ele simula muito bem
a batalha, né, as batalhas iam na Europa e uma parte do norte da África. Cada jogador, um vai jogar com os aliados, começando com a Inglaterra, basicamente, e a França. O outro vai ser o Reich, né, o alemão, a Alemanha, e o outro vai ser a União Soviética. Dependendo do momento que esteja acontecendo o jogo, por exemplo, quando acontecer a invasão barbarosa, a União Soviética entra no Full War, né, que ele aumenta o número de possibilidades. O jogo traz também um sistema de... Ele é um wargame clássico, só que mais simplificado. Você tem umas fichinhas, o aliado ele tem um número limitado de jogadas. Primeiro começa o alemão ele tem as fichinhas onde ele pode trazer mais tropas, melhorar as tropas, construir tanques, pegar mais petróleo, construir aviões para fazer ataques. Ele pode também construir submarinos para fazer ataques submarinos. Por sua vez, os americanos só entram em 1942, se não me engano. E também tem os russos. E além disso, tem também um sistema de tecnologias. Tem vários tiles de tecnologia. A Alemanha já começa com a Blitzkrieg e os submarinos. Os ingleses começam e os russos com aviões em desenvolvimento. Então, ao longo da partida, você começa a ter um tabuleirinho onde vai ter cada ano. 1940, por exemplo, você tem os meses. Cada mês tem uma rodada. Quando chega ao final do mês, do ano, passa para 1942 e assim por diante. As batalhas são épicas. Era um jogo demorado. A primeira partida que eu joguei demorou mais ou menos 3 horas e meia contra um. A segunda também umas 3 horas e meia, 4. E a terceira partida jogamos em 3, demorou em torno de 5 horas. Um pouco demorado dependendo dos jogadores. Então ele não está mais para cima, apesar de eu ter gostado bastante do jogo, pela demora. Eu ainda estou procurando um jogo de guerra que seja um pouco mais curto. E ele é um bom substituto para quem gosta de Axis and Allies, porque os combates são bem simples, eles utilizam aqueles tokens, tipos de tokens de papel, clássico, muito bonitinhos por sinal. A qualidade dos componentes é muito boa e esse jogo seria bem-vindo aqui no Brasil para a galera que está querendo um jogo de Segunda Guerra e mais simples. Então, Dawnfall of the Third Reich está nesta posição. Meu número 7 é o tão famoso, tão falado Heroes of Normandy, que é um jogo de Segunda Guerra que não tem miniaturas. Você tem as miniaturas baseadas, colocadas em tiles, né? E esses tiles, você tem todo o mapa já tem os valores que você precisa olhar. Você não precisa olhar a tabela, não precisa olhar o manual. Ele é bem simples comparado com outros jogos de tabuleiro com miniaturas. Você tem tabela, o tanque faz tal. O tanque tem ali qual é a parte fraca do tanque, qual é a parte forte, qual é o armamento, o que ele faz, a distância e tudo mais. Assim como todo o tabuleiro, todos os personagens, todos os soldados. E ele é um jogo que, apesar de acontecer na Segunda Guerra Mundial, ele usa cenários reais com momentos de filmes de Segunda Guerra de Hollywood. Ele é um jogo muito bacana. O setup, dependendo das missões iniciais, é bem rápido. Contudo, ele cai no mesmo problema do Memoir 44, de cenários que são um pouco longos para você montar. Então, se você for jogar, eu recomendo você jogar a caixa base várias vezes e aos poucos você ir comprando as expansões. Por exemplo, a expansão da Normandia é uma expansão muito boa para você ter. Que Carentan também, que é da França, né? Carentan, obviamente. Você tem a igreja que você pode combater dentro das igrejas. É um jogo muito bacana que você pode ter substituindo o Memoir 44 ou um outro jogo que eu vou falar daqui a pouquinho. Heroes of Normandy. Número 6. Tide of Iron. Um jogo de tabuleiro já antigo da Fantasy Flight Games. Tenho aqueles Coffin Box. Eu cheguei a tê-lo há muitos anos. Acabei jogando pouquíssimas vezes pela complexidade de explicar. Na época nós tínhamos poucos eventos, então nós tínhamos que concentrar para jogar o máximo de jogos possíveis. Então, assim, na época você levar um jogo, demorar 40 minutos, 1 hora explicando para um jogador, para jogar 1 contra 1, não era muito assim alentador. Então, é um jogo
médio para complexo, de um wargame, onde ele tem muitas miniaturas muito legais. Foi um dos primeiros wargames que eu pude jogar, desses modernos. O primeiro foi... eu joguei ele antes do Memoir 44. Eu tive os dois, né? Eu jogava bastante os dois. Mas eu preferia ele ao Memoir por ele ser um jogo mais solto. Ele tem vários momentos da Segunda Guerra representados em diversos mapas, dependendo das expansões. Por exemplo, o modo base, o jogo base, que é o Coffin Box, ele tem diversos cenários. Se você comprar, adquirir o livro também de cenários também, que são coisas mais complexas, também você vai poder ter uma experiência única. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, dá para jogar em times, funciona muito bem também em times. Eu prefiro 1 contra 1, com cenários que são bem longos, né? Médio a longo, você demora de 2 a 4 horas por batalha. Depois, com o tempo, a empresa foi lançando, foi da Fantasy Flight, depois foi para A1, e os designers começaram a lançar jogos, cenários menores. Ele tinha caído no meu top 10 e agora começou a voltar, até porque agora eu tenho mais jogos de guerra, depois de experimentar mais jogos, então ele subiu depois disso. É muito bom. Ele tem um sistema de combate bem interessante, onde você rola os dados de ataque e depois o defensor rola os dados de defesa da armadura para cada acerto. Ele é bem tirado dos miniature games. Então, se você gosta de jogos de tabuleiro, de wargame, esse é um que você deveria conhecer. Então, meu top 6, voltando a subir, é o Tile of Iron, com cenários fantásticos no deserto, na União Soviética. Tem praticamente todos, menos o único que eu não vi foi na Batalha do Pacífico. O meu top 5 é um card game. Card game de Segunda Guerra? Sim. Ele é um jogo que é um dos poucos jogos, talvez o único, que permita você jogar com o exército brasileiro, com a FEB, com os Estados Unidos, com o Japão, a Alemanha. Exatamente. Eu estou falando do Front, ou Front Total, do Alexander Francisco. Isso, esse jogo saiu, acho que foi ano passado, 2022, e eu participei de alguns playtests, fizemos vários vídeos com os nossos amigos de vários canais, Zé Fernandes, Mr. Emerson, Pedro Kerouac de Portugal. Foi muito bacana, e ele é um jogo assim, como é que pode um card game utilizar as cartas de uma maneira tão inteligente? Ele é um jogo fácil de você explicar, rápido de você aprender, de você jogar. Você coloca na mesa e ele vira um teatrinho de guerra em 2D, igual aqueles jogos do Nintendo, do Super Nintendo, que é o Advanced Wars, onde você vê os tanques se movendo e atira um, depois atira outro, depois se movimenta, e fica muito bonito na mesa. Você joga 1 contra 1. Existe também a possibilidade, se não me engano, de jogar em times, ainda não testei. E ele tem umas cartas que você simula, por exemplo, batalhas nos castelos. Então, você jogando em um lugar aberto, a diferença, você pode utilizar tanques, veículos pesados e tudo mais. Já no castelo você não pode entrar com certos veículos. Existem também eventos que, por exemplo, você não pode usar os aviões para bombardeio. É muito interessante. E quando você te explica, nossa, é um card game que simula a Segunda Guerra, batalhas, teatro da Segunda Guerra Mundial, e é tático. Como assim? Pois é, esse jogo explodiu minha cabeça quando o Alexander me apresentou, e a galera que jogou gostou muito. Ele é um jogo que não é caro, é muito bacana, ele te oferece, tem muito a oferecer, com uma caixinha desse tamanho, são 4 exércitos, 4 armies, se você comprar. Você pode achar aqui nos nossos links na Amazon. É um jogo que vale a pena, se você gosta de card game, você tem aquela pegadinha assim de Magic, você tem as cartinhas, você vai usar, é muito bacana. Então, Front Total, que é o design brasileiro, jogo de Segunda Guerra, é o meu top 5. O meu número 4 é um jogo que ele simula o combate global. Assim como Axis and Allies, só que ele demora muito. Eu procurava um jogo que tivesse a pegada do Memoir, só que em menor tempo. Então o que eu achei foi apresentado pelo nosso amigo
Meloni Labalbe. E foi o Quartermaster Generals, que é um jogo para 2 a 6 jogadores, mas que brilha mesmo com 6 jogadores. Cada um jogando com uma das poderosas nações, ou o eixo, ou os aliados, em combates incríveis. E ele é um jogo que não só é o combate que importa, ele é um jogo rápido, né? Um jogo rápido, onde você utiliza cartas e cada um tem um deck próprio. Dependendo das nações, por exemplo, Estados Unidos, quando ele entrar na guerra, ele tem um deck possante, a Alemanha também, a União Soviética, mas existem as nações menores, como Japão, Itália, que tem os decks menores, então eles têm que ir segurando a onda, porque se for perdendo muitas cartas, eles vão ficar com poucas cartas e podem até ficar fora da guerra. Ele é um jogo muito simples, onde você joga a sua carta, faz o seu combate ou movimentação, pontua e passa a vez. É isso, muito rápido. Então, ele, apesar de eu gostar muito do Axis and Allies, ele me substitui perfeitamente porque ele é um jogo simples, com cartas de acontecimento e não basta só combate, você tem que destruir as linhas de suprimento do inimigo. E ele basicamente, a parte principal, o core desse jogo é isso, as linhas de suprimento do inimigo. E a sua, claro, você tem que cuidar das suas e impedir. Então ele é um jogo muito bacana, muito rápido, dá pra jogar 2 partidas numa noite só, porque ele assim, demora 2 horas no máximo, pelo menos nas minhas partidas. Então é o Quartermaster Generals, da Segunda Guerra Mundial. O meu top 3 é um jogo que é histórico, com certeza, e o Brasil está nele, que é o La Guerra de la Triple Alianza, que é um jogo que acontece e mostra o cenário de guerra completo da maior guerra da época de 1864 a 1871, isso. E ele mostra o cenário, já teve bate-papo com o autor. Ele é um jogo muito bom, na pegada do Twilight Struggle, só que bem mais leve, e onde tem todos os cenários do Brasil, da Argentina, do Paraguai, da época. O mapa, se você vira o bate-papo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O mapa, você verifica o mapa, ele é um pouquinho torto para poder caber todos os locais. Existem todos os exércitos que utilizaram, os maiores heróis dos países, os mais, eu diria que não diriam os mais importantes, que faltaram alguns importantes ali, mas para poder colocar 3 generais de cada lado, de cada bando, foi necessário fazer isso. É um jogo para 1 contra 1, ele é um jogo que não é demorado, você explica ele em 20 minutos, 25 minutos, a primeira partida demora mais ou menos umas 2 horas, e é isso mesmo, pode acabar antes, porque ele mostra a invasão de cada exército, dependendo de como acontece. Ele é um what if, né? Porque assim, eu normalmente jogo sempre com o Paraguai e eu tento fazer coisas diferentes, né? Porque o Paraguai começa muito forte e os outros países começam muito fracos. O Paraguai ganha se ele invadir Rio Grande do Sul ou, se não me engano, Rio de Janeiro. E os aliados ganham se derrotar o líder do Paraguai, ou também se a capital, Assunção, for derrubada. Ele é um jogo muito bom, simples de explicar e muito importante. Eu não sei porque esse jogo ainda não saiu no Brasil, bem importante. Então, Guerra da Tríplice Aliança, meu top 3. O meu top 2 é o mais novo jogo na coleção, que é um jogo que está fazendo muito sucesso, saindo pela Osprey Games lá fora, e a Meeple BR está lançando aqui no Brasil, que é o, em inglês, Undaunted, ou Destemidos. Eu estive conversando com o Eduardo Felipe e com também o Thiago Leite, sobre todo o processo de pesquisa, né, para os nomes. O Eduardo Felipe me explicando lá no Jogada Histórica, que fantástico, no JH também, no podcast dele, por exemplo, o Scout, como é feito, os nomes que foram transformados para os nomes da época. Eu achei muito interessante. A minha cópia é em inglês, que eu consegui a do Normandy e também o do Norte da África. Agora já saiu da Norte da África aqui no Brasil, acredito eu. E estou ansiosamente aguardando o Reinforcement e a Batalha da Grã-Bretanha. E com uma esperança muito grande que sai aqui no Brasil também a Batalha do Pacífico. Será que eles vão lançar alguma coisa assim, modo campanha, assim como foi feito com Stalingrado? Eu joguei com um amigo há muitos anos, já tem uns 4 anos, se não me engano, e na época não me fisgou. Eu olhei assim, joguei só o cenário básico, eu falei assim, é só isso.
sabe, já tinha outros jogos de guerra. Eu tinha Awakening of the Bear, coisa assim. Então eu preferi, deixei pra lá. Só que há pouquíssimo tempo consegui jogar com meu brother André, lá na Game of Wars. Cara, nós jogamos 4 partidas seguidas, né, em ordem assim. E depois mais 4 partidas, mais 3 partidas, e assim, o jogo cresce absurdamente. Então, primeiro porque o jogo, a cada cenário ele vai introduzindo um novo personagem, uma nova mecânica, um novo mecanismo. Então não se trata de um jogo onde ele te ensina todas as regras de uma vez. Tem tanta coisa na cabeça que você não consegue nem se divertir, porque você tem toda hora de olhar a regra ou tentar se lembrar. Então ele é um jogo que no final, lá para o 7º, 8º cenário, você já consegue usar todos os personagens, exércitos, as tropas diferentes, com possibilidades muito diferentes e táticas, morteiro, metralhadora, sniper, livremente, porque você já teve tempo de aprender e jogar. Eu nunca pensei que fosse possível ter um mecanismo de deck building com movimentação de grid, e funcionou tão bem, e cada partida que você joga fica mais fluido e menos travado. Aliás, eu nunca pensei ele travado. Que bom que esse jogo está saindo no Brasil. Espero que a NipoBR traga todos, que vale muito a pena. Ele é um jogo, é um wargame light, né? E que está trazendo os diferentes cenários de guerra, teatro de guerra. Sensacional. Não temos o Memoir 44, mas temos esse. O meu top 1, ele é baseado num videogame muito famoso que é o Company of Heroes. Já teve o segundo KS e ele traz exatamente o que é o videogame. Se você não conhece o videogame, é basicamente assim. O setup ele é rápido porque você abre o tabuleiro, você coloca os prédios e pronto. E as bandeiras, pronto. Cada um monta duas tropinhas e já começa. Por quê? As tropas vão entrando no decorrer do jogo. O tabuleiro ele é dividido em vários pontos onde tem bandeiras. Quando uma tropa chega ali, no final da rodada, ele captura aquele local. E aquele local ele te traz combustível, manpower, que é o que? Poder de poder trazer mais gente, se não me engano, munição. E isso aí você vai aumentando num tabuleirinho próprio seu, onde você vai aumentando o que você vai precisar para você produzir mais tropas, construir veículos, habilitar novos prédios que melhorarão as suas capacidades de produção, ou que você irá construir, habilitar novos tanques. Além disso, ele traz também um cartãozinho com com diferentes comandantes, onde cada um tem seus poderes. Por exemplo, trazer Tiger Tanks mais barato, trazer tanques ingleses, bombardeio tático, snipers, então tem bastante coisa. Ele tem basicamente 4 tabuleiros dupla face, onde você também pode misturá-los. Ele traz prédios em 3D, ele traz uma igreja gigantesca, onde você realmente você pode jogar com ela indestrutível, né? Você pode destruir. E para quem eu apresentei, todo mundo gostou. Menos um. O combate aqui você tem que jogar umas 2 vezes, você pescar como é que funciona o combate com os dados, porque ele é assim, quando há um combate, quando começa, primeiro assim, você movimenta você tem 3 cubinhos de ação, e você pode movimentar suas tropas. Então, movimento 3, meu oponente 3, até cada um ter usado 9 cubinhos, ou não. Depois vem o momento de combate, onde é tudo feito ao mesmo tempo. Todos se pegam lá na pancadaria, e depois, quem sobreviveu, se estiver em um ponto de bandeira, captura o local, ganha o que os locais capturados dão, e aí um novo turno se inicia. E você pode jogar de várias maneiras, existem muitas. Capture the flag, destruir o quartel inimigo, ganhar por ponto de vitória, você pode, ou até para combinar. Eu gosto muito de jogar o ganhar ponto de vitória e destruir o quartel inimigo, porque aí você, se estiver perdendo o ponto de vitória, você pode tentar focar em destruir o inimigo. É muito interessante. Ele é bem assim, dá pra você mudar as regras, tem vários módulos que você pode colocar. Então é isso, meu top 1 este ano de 2023 é o Company of Heroes. Agora existem outros jogos que eu não estão na lista, mas eles são muito queridos.
como por exemplo Awakening of the Bear. Existem aqueles counters que eu gosto muito. Tem o Battle Line. Existem outros jogos que não coloquei na lista, mas eu tinha que escolher. São jogos que eu jogo mais. Então, se você tem a sua lista parecida comigo ou não, mande sua lista. Coloque aí embaixo a sua lista do seu top 10 ou top 5 jogos de guerra. Mas são jogos de guerra reais. Nada de Star Wars, que aí não entra aqui. Star Wars é outra lista. Então, galera, se você gostou do meu top 10, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, com seus grupos, para ajudar o canal a crescer. Então, um abraço a todos.